Bom dia! Começando aqui mais um vídeo pro canal, né? Eu espero que você esteja bem, tá bom? E se você não tiver, acredite em Deus, tá? Deus, ele é maior que tudo, maior que todos, maior que o céu, maior que o universo. E todas as coisas conspira para o bem daqueles que amam a Deus. Então acredite nisso, tá? Que tudo vai se ajeitar. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Venha fazer parte aqui do meu cantinho, se você gostar. Deixa seu like para me ajudar, que isso ajuda muito. E compartilhe também com seus outros amigos, tá? Isso é muito importante para você estar me ajudando aí. Se você já faz parte do meu cantinho, muito obrigada. Que você continue sempre comigo aqui, tá bom? Sempre juntos. E se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Bom, queridos, o tema de hoje, o que eu quero conversar com você um pouco, é sobre um problema que está acarretando muita gente. E eu senti o desejo de passar um pouquinho a minha experiência. E se alguém estiver passando por isso neste momento, quem sabe eu posso ajudar de alguma forma, né? Com o que eu já passei, com a minha experiência. Então, o que eu vim conversar com vocês hoje sobre depressão, crise do pânico e fobia social. Queridos, eu tive tudo isso. A única coisa que eu não tive e eu não tenho até hoje ainda, graças a Deus, é crise de ansiedade. Mas eu já tive esses três no passado: depressão, crise do pânico e fobia social. A depressão, primeiro eu comecei com a depressão. Tive a depressão pós-parto, foi bem profunda mesmo. Eu não sou psicóloga, mas eu estudei muito sobre esse assunto na época. Eu vou explicar agorinha pra vocês por quê. Eu tive que estudar sobre esse assunto muito mesmo. Quando eu passei por uma psicóloga, eu consegui tratar um mês só, depois eu não consegui tratar mais. Mas assim, eu já tava bem melhor, né? Eu tava só com as crises de pânico só, a depressão já tinha passado, a fobia também. E o psiquiatra também eu fui uma vez só, e depois não consegui mais, eu vou explicar pra vocês por quê. Então eu tive uma depressão. A depressão, ela tem 4 estágios. E eu não descobri isso por ninguém, eu descobri isso por mim mesmo, pelas coisas que eu estava sofrendo. Primeiro estágio, você começa a sentir pena de você. Começa a observar isso. E se tem uma pessoa assim do seu lado, eu quero tentar ajudar você a poder ajudar essa pessoa que está passando por isso neste momento, né? Que é tão difícil para nós, é tão difícil, pra gente que tem, é tão difícil. E assim, você começa a sentir pena de você. Tipo, ai, que dó de mim, eu sou coitadinha, eu sou inútil. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos. Tudo você não tem, tudo você não é. Você acaba se sentindo assim, incapaz, um lixo. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando você começa a pensar em morte. Assim, tipo assim, ai, e se eu morrer? Se eu morrer, eu acho que vai ser melhor pra mim, melhor pra todo mundo. Ou você pensa assim que você tá doente, né? Ai, meu Deus, e se eu tiver com um negócio e morrer? Tudo pra você é morrer. E aí você não trata, às vezes, né? A maioria das vezes as pessoas não tratam, não procuram ajuda, fica se escondendo, fica, né, no seu canto. Assim como eu fiz, né? Mas eu vou dizer o porquê também. O terceiro estágio é quando você começa a pensar numa forma de você acabar com o sofrimento. Queridos, quem se mata por causa de depressão não se mata porque ela queria morrer. Ela não queria morrer. Ela não queria, ela queria continuar vivendo. Ela se mata porque ela quer acabar com o sofrimento. Que ela não consegue mais ficar naquele sofrimento, ela acha que ninguém entende ela. Ninguém entende o que ela está passando, ninguém entende o problema dela. Então ela quer acabar com aquela angústia só. Por isso ela se mata. Não porque ela queria morrer mesmo. Então ela vê na morte a única forma de acabar com aquilo. E então, no terceiro estágio, você começa a pensar como você poderia se matar. E eu cheguei, queridos, até a beira do quarto estágio,
que o quarto estágio é o último e final, que é a execução, né? Quando você vai lá e realmente executa aquilo que você começou a planejar no terceiro estágio. Que daí você começa a planejar como seria uma morte rápida, né? E você começa a planejar 1001 formas de maneiras de você se matar. E eu cheguei no último, mas assim, eu não cheguei no último, né? Mas cheguei na beira de quase querer cometer. E foi quando eu encontrei um refúgio que me curou. Ah, Marilza, se cura a depressão? Na minha opinião, sim. Se cura. A depressão, gente, só que a depressão é uma doença, é como se fosse uma doença, tipo, vamos supor assim, gastrite. Você foi lá, curou a sua gastrite. Mas se você continuar com a vida, com a alimentação toda errada, com a vida toda estressada, total, ela pode voltar. Então, aquela depressão vai estar curada. Aquela depressão, porque eu tive, curou. Mas isso não significa que futuramente eu possa ter uma outra depressão. Isso não significa isso. Então, na minha opinião, se cura. Agora, o que não se cura, o que se controla, na minha opinião, porque eu já passei por isso, eu acho que é crise de ansiedade e crise de pânico. Eu vou falar um pouquinho sobre as duas. Por que elas não se curam? Porque elas são sentimentos, depende de como você tá, são reações. Por exemplo, ansiedade. Se você está ansiosa por causa de um emprego, ansiosa, né, por causa de alguma coisa que vai acontecer na sua vida, pá, vem a crise. Então, ela pode ser controlada, mas ela não vai se curar, porque muitas vezes, toda vez que você fica ansiosa, vai te dar uma coisa. Então, se a pessoa não souber controlar, ela vai passar mal. Então, na minha opinião, crise de ansiedade, crise de pânico não tem cura. Você aprende a controlar, porque elas são sentimentos. Depressão também é um sentimento, só que por eu ter sentido eu ter passado por isso, eu falo que ela se cura sim. Só que não pode, eu não posso evitar de acontecer novamente, por um outro motivo. Eu tive uma depressão por um motivo. Aquele motivo foi superado na minha vida. Mas isso não quer dizer que, nem eu falei, futuramente eu possa ter uma outra depressão por outro motivo. Agora, crise de pânico e crise de ansiedade, gente, elas não têm cura, mas elas são controladas. Que nem, por exemplo, eu tenho crise de pânico ainda, mas só se eu enfrentar os meus pânicos. Então vamos deixar bem claro aqui, ansiedade é uma coisa, pânico é outra, tá? Ansiedade é quando uma pessoa é muito ansiosa, ela fica pensando no futuro, ela fica pensando no emprego, ela fica pensando em todo mundo e às vezes está desempregada, não sabe o que vai comer amanhã, isso é uma ansiedade, não sabe como é que vai pagar as contas, isso é ansiedade. Agora, a crise do pânico é quando você tem medo profundo de uma coisa. E aí você começa a ter que enfrentar aquela coisa. Aquela coisa começa a enfrentar você, na verdade, né? E você começa a ter pânico. Porque você não sabe lidar com o seu medo maior, com o seu pânico maior. Entendeu? Que nem eu. Eu só tenho crise do pânico se eu tiver que enfrentar o meu medo, os medos que eu tenho. Se eu não tiver que enfrentar os meus medos, eu não tenho crise. E que nem eu falei pra você, elas são controláveis. Hoje eu aprendi. Depois de muito estudo, eu aprendi a controlar. Depois de escutar tanto psicólogos aqui no YouTube, estudar livros, eu consegui controlar. Então, quando ela quer vir, quando eu tenho que confrontar um dos meus pânicos, um dos meus medos maiores, eu consegui hoje, graças a Deus, a controlar o pânico. E é aqui que eu quero dizer, ensinar para vocês o que eu faço e que me ajuda. Então, vamos supor, Marilson, o que você tem pânico? Gente, eu morro de medo de escuro, de ficar sozinha no escuro. E eu tenho medo de viajar, gente. Gente, quando eu viajo, olha, só Deus sabe o que eu sinto. Juro pra vocês. Mesmo quando eu tenho que, assim, em cidades pequenas, perto, quer dizer, umas das outras, igual a cidade que eu morava, Miranda, e a cidade que eu moro hoje, Bodoquena, elas são super perto umas da outra. E que nem eu falei pra vocês num vídeo anterior, quem acompanha, né, nos outros vídeos, eu mudei pra Bodoquena ano passado, né? Só que eu vinha pra cá direto, porque meu marido é bodoquenense, né? A gente só morava em Miranda, mas Então, gente, eu tenho pânico de viajar, juro pra vocês, eu tenho pânico terrível de viajar. Então, toda vez que eu tenho que confrontar esse pânico, eu tenho a crise.
entendeu? Mas hoje eu aprendi a controlar, ela vem mais fraca, ela vem, mas ela vem mais fraca, né? E eu tenho medo, gente, muito pânico de ficar sozinha num escuro, sozinha. Então, por exemplo, se eu tiver que sair à noite sozinha, eu não saio, e se eu for, me dá crise. Se eu tiver que ficar numa casa à noite sozinha, eu não fico, e se eu ficar, me dá crise. Então, o problema meu é escuridão. Você quer ver, então, quando junta viagem e à noite? Nossa! Aí sim, se tiver que viajar e viajar de noite, eu evito viajar de noite, mas teve vezes que eu não consegui evitar. Nossa, precisa ver a crise que me dá. Então, isso é crise do pânico, gente. Você só tem quando você tem que enfrentar o seu pânico. Se você não tiver que enfrentar o seu pânico, você não tem crise. E eu tive muita crise do pânico, por quê? Porque eu tive fobia social. O que é fobia social? Depois da depressão veio a fobia social. A fobia social, gente, é quando você não consegue ficar no meio das pessoas. Tipo assim, o seu lar, o seu cantinho é o seu refúgio. Então, quando eu tive a crise de fobia social, eu não consegui, mas eu não ia mais para a igreja, eu fiquei acho que uns 40 dias sem ir para a igreja. Quando eu ia, eu comecei a ter a crise do pânico, por causa da fobia social. Então, assim, eu não conseguia pagar as contas. Quando eu era obrigada a pagar as contas, ou quando eu era obrigada a sair de casa, eu tinha que chamar alguém, eu tinha que ir com alguém, eu não conseguia ir sozinha, porque eu comecei a ter medo dos lugares, medo das pessoas. Isso é fobia social. E para mim, o meu cantinho seguro era o lar. Eu não podia sair de casa. Por mais que eu ficasse só eu e as crianças em casa, né? Porque nessa época eu ainda tinha o meu mais velho. No primeiro vídeo lá, né? Quem acompanha, eu contei que eu tenho um menino mais velho de 15. Hoje ele mora com o pai dele, né? Que não é o meu marido, Ismael. Mas eu tava com ele na época. Então eu tinha ele de 11 anos e tinha o meu menininho. Então eu podia ficar com o bebê, né? Que era o José. Então eu podia ficar com os dois de boa em casa. Mas se eu tivesse que sair, ai, queridos, eu tive muito tempo essa fobia social, muito tempo mesmo. E junto com a fobia social veio as crises de pânico de eu ter que sair. Mas assim, por que eu tô falando pra vocês a questão dos... Eu falei lá no início a questão dos médicos. Gente, se você tem condições, procura um especialista. É muito importante. É muito importante. Deus cura, mas Deus deixou os médicos aí. E Deus me curou, agora eu vou contar por que Deus me libertou de tudo isso e ainda me ensinou a pesquisar esses doutores aí, né, maravilhosos que estão na internet para ajudar nós, né, que às vezes não tem condições. Deus colocou essas pessoas na minha vida que pôde me ajudar até a controlar hoje os meus pânicos. E eu agradeço a Deus por isso, porque Ele que deixa pessoas, Ele que deixa ciência para nós, né? Mas se você tiver condições, vai procurar. Isso é muito importante. Cada caso é um caso. Eu vou explicar o porquê que Deus olhou para mim, teve misericórdia e me curou. Porque eu estava na beira da morte mesmo, quando eu tive a depressão, quando eu tive a síndrome do pânico por causa da fobia social. Foi horrível, gente. Só eu sei, minha família, meu marido que acompanhou tudo comigo sabe o que foi que eu passei. E não foi pouco, não foi fácil. Porque na minha cidade, gente, não tinha psicólogo de graça, hoje tem. Então, olha só, eu não tive psicólogo, então eu não tive como tratar. Então, Deus viu que eu não tive como tratar e Deus viu a minha sinceridade de querer ser curada daquilo, de ser libertada daquilo. Então, na minha cidade, na época, não tinha, em Miranda não tinha, na minha época que eu tive os problemas, não tinha psicólogo de graça. Tinha uma psicóloga só na cidade, mas era uma cacetada, eu não tinha condições de pagar, porque eu estava desempregada com uma criança dá gasto, na verdade 2 crianças, né? Mas um bebê dá muito gasto, vocês sabem disso, quem tem bebê aí. E meu marido ganhava menos naquela época, a gente tinha que pagar aluguel, água, a gente não sobrava dinheiro para nada, o dinheiro só ia para as contas, não sobrava nem para comer uma coisa que você queria comer diferente, não, era só para água, luz, aluguel e comida, e as fraldas do neném. Graças a Deus ainda tive bastante leite, meu leite não secou nessa época, graças a Deus, Deus me cuidou também nesse momento, porque eu tive muito leite, e então assim não precisava comprar leite.
mas eu tinha que gastar com fralda. Depois ele começou a comer, tinha que gastar um pouquinho a mais com fruta, tirar também de onde não tinha para comprar umas frutas. Então a gente não tinha condições de pagar essa psicóloga. Aí o psiquiatra, lembra que eu falei pra vocês que eu fui uma vez só no psiquiatra? Por quê? O psiquiatra que tava atendendo de graça, vamos dizer assim, né? De graça. Pelo SUS, que eu consegui uma consulta com ele. Passou 3 meses, esse psiquiatra não pagaram ele foi embora. E não contrataram outro. Então, assim, Deus viu que eu não tive condições. E quando eu falei pra vocês que eu já tava bem melhor da depressão, eu só tava um pouquinho ainda com as crises de pânico, que eu consegui uma psicóloga em Aquidauana. Aí ela cobrou bem baratinho de mim, e aí eu pegava carona com uns amigos que estavam se tratando. Só que esses amigos já estavam no final do tratamento. Então, eles pararam de ir, e eu não tive mais condições, porque eu só tinha condições de pagar a psicóloga. Eu não tinha condições de pagar a viagem. E a gente com criança em casa pequenininha, tudo era mais difícil. E quando eu ia também, eu tinha que arrumar gente pra ficar, tal, era difícil. As pessoas que eu conhecia lá, que eram minhas amigas, que podiam cuidar dos meus filhos, trabalhavam. Então, assim, foi um período muito difícil. Então, Deus viu, queridos, o meu sofrimento, a minha luta, e Deus decidiu me curar. Através da sua misericórdia, Ele decidiu me ajudar. Mas, que não estou te falando, há casos e casos. Se você tem condições de tratar com um psicólogo, vá procurar um profissional, tá? É muito importante. Esse um mês que eu fiquei com essa psicóloga aqui da UANA, nossa, foi maravilhoso. Eu amei demais, ela me ajudou demais. Nenhum mês só de terapia, uma vez por semana. Então, se você tem condições, sim, de se tratar, vai se tratar. Se você precisa de um psiquiatra, vai no psiquiatra. Os médicos, eles são fundamentais, tá? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: se você que não tem essas coisas, ergue a mão pro céu e agradeça a Deus. Só que se você tem alguém do seu lado, ajude. Isso não é frescura, isso não é preguiça, isso não é porque a pessoa quer ficar de boa. Não, gente, olha, eu sou uma pessoa super agitada. É muito difícil eu ficar parada. E eu tive depressão, eu tive crise do pânico e eu tive fobia social. Então, queridos, não faça isso, ajuda. Mas, Marisa, como é que eu vou ajudar? Primeiro, use os remédios naturais. Gente, quando eu aprendi a usar os remédios naturais, isso me ajudou tão grande. Só que assim, as pessoas elas não têm condições de se ajudar sozinha, tá? Então, você tem que pegar na mão de quem tá passando com depressão e fazer. Gente, não resolve você falar bem assim: fulano, vai caminhar. Ai, fulano, vai cuidar da sua alimentação. Ai, fulano, vai procurar um médico. Isso não ajuda, tá, queridos? Quem tá com depressão não consegue fazer as coisas sozinhas. Ela precisa de alguém para fazer com ela. Ela precisa entender que tem alguém ali que está compreendendo ela, tá? Que está amando ela, que tá querendo que ela se cure. Então faça com ela e não fique mandando ela fazer. Eu tive uma amiga minha que ficava muito mandando eu fazer. Vai caminhar, vai não sei o quê. Gente, você não tem força. Você tem que pegar na mão dessa pessoa. Ó, vim caminhar com você. Se mora com você, faça um horário para essa pessoa. Vamos caminhar até o horário. Então, você tem que fazer com a pessoa. Não deixar a pessoa fazer sozinha. Olha, o que você acha da gente comer isso hoje? É bom para você, ajuda você na sua depressão. Vamos fazer? Vamos, vai lá e faz. Ó, marquei um médico, eu vou com você, tá? Eu vou te levar. Então, não fique mandando, faça junto com a pessoa, isso é muito importante, quem tem depressão, gente, crise do pânico, não consegue fazer nada sozinho, eles não querem, também não tem força de vontade. Então, não mande, faça com a pessoa, você vai estar ajudando muito, você vai ver. E o que me ajudou muito foi tomar sol, o pessoal fala que, escuta as pessoas dizer isso, mas não faz, isso não é besteira. Eu tomava sol de 10 minutos, porque a minha pele é mais clara, né? Parece assim que eu sou morena por causa do vídeo, gente, mas eu sou bem branca, sou bem branquelona. Então, assim, eu fico no sol 10 minutos, todos os dias, o sol das 10 horas da manhã, eu não passo protetor solar, e quando eu tava na depressão, o médico me ensinou isso, então, desde sempre eu fico no sol, eu tomo sol, hoje eu faço caminhada. Então, ajude a pessoa que está com depressão a fazer caminhada, vai fazer caminhada com ela ao ar livre. Isso ajuda muito. E come coisas que vai te ajudar. Banana, maçã, são frutas que ajudam e é comprovado na depressão. Come aveia, são coisas que dão um ânimo em você, sabe? Então, ajude essa pessoa. Não deixe essa pessoa Deus dará sozinha, não. E se você é cristã,
E se essa pessoa também é cristã, independente da religião, tá? Mas se é cristã, que fala que acredita em Jesus Cristo, comecem a orar mais, comecem a se apegar mais com o Senhor Jesus. Isso ajuda, que nem no meu caso foi fundamental, tá? E ajuda essa pessoa a respirar. Se ela tá tendo uma crise, o que me ajudou muito foi a respiração. E quando você vê que alguém tá tendo uma crise, ou você mesmo tiver crise, respira contando, tá? Você tem que contar. Você não pode deixar de contar, porque quando você conta, o seu cérebro, ele para de focar naquilo que está te fazendo sofrer, que é o seu pânico ou a sua ansiedade. Porque crise de pânico e ansiedade são bem parecidos, tá? Eu pesquisei isso, as duas crises são bem parecidas. Então, se você estiver gritando crise de ansiedade, também faça a mesma coisa. Respire, puxa o ar e vai contando. Conta até 10. 1, 2, 3, 4. E na hora de soltar, você vai voltando, volta os números. 10, 9, 8. Porque isso vai fazer sua cabeça começar a pensar, a funcionar. E aí o que acontece? O seu cérebro começa a desviar daquilo que está te causando isso. Então, respiração, e quando você respirar, conte. Isso ajuda muito, isso me ajuda muito. Quando quer vir a crise de pânico, eu começo a contar. Nossa, quando eu vejo, a crise foi embora. Nem veio e foi embora. Então, conte, tá? Conte e comece a conversar. Se você estiver sozinha, coloca uma música que você gosta ou um hino que você gosta, canta junto, você vai ver. O negócio é distrair a mente, tá? As pessoas, às vezes, não têm essa consciência, mas se você distrair a sua mente com outras coisas, você vai ver. A crise vai passar que você nem vai ver. E se você tá com uma pessoa tendo crise, começa a conversar com ela. Faz a respiração primeiro, manda ela contar, e aí começa a conversar com ela outros assuntos, sabe? E se você tá vendo que conversar não tá resolvendo, chame ela, vamos dar uma caminhada aí pra passar. Mas só a respiração, queridos, já ajuda muito. Mandando respirar e contando até 10 e depois mandando voltar a contar pra trás, você vai ver. Logo, logo a pessoa vai pegar e vai passar a crise. Porque eu faço isso comigo quando eu vejo que quer me dar crise de pânico, que nem eu falei, quando às vezes eu tenho que viajar. Eu faço isso porque eu vejo que a crise quer vir. Logo, logo passa, porque o problema é que a pessoa fica muito focada, o cérebro focado naquilo. E aí vem a crise. E aí, às vezes, a crise demora porque ela está focada naquilo. Entendeu? Então, o que acontece? Faz essa respiração, tá? Mas não deixe de ajudar, não, gente. E não pense que isso é frescura, que isso é lorota, que isso é preguiça, porque isso não é. Eu já tive, e eu tive muito feio isso. Não foi gostoso ter passado. É uma experiência que eu não quero passar mais, que sim, a depressão, né? Que nem eu falei, pânico, infelizmente, tem. Ansiedade também. Mas são sentimentos que dá pra você aprender a controlar, tá bom? Leia muitos livros gostosos, isso ajuda. Eu leio bastante durante um dia, isso ajuda muito a sua cabeça. Tira um tempo pra você. Você vai se cuidar, né? Se você é mulher, vai tirar um dia aí de beleza. Isso também ajuda tanto, gente. Marisa, eu não tenho dinheiro, que nem eu não tinha dinheiro na época. Mas quando eu comecei a melhorar, eu comecei a fazer coisas que podiam me ajudar, gente. Então, por exemplo, artesanato. Eu comecei a fazer artesanato, isso me ajudou grandemente. Então, você gosta de fazer alguma coisa de artesanato? Vai fazer, isso vai ajudar você. Ah, Marilza, eu tô sem grana pra ir no cabeleireiro. Gente, eu aprendi a hidratar o cabelo em casa. Eu hidratava o cabelo em casa. Eu cortava meu cabelo em casa porque eu aprendi a cortar. Eu fazia as minhas unhas, então eu tirava um dia pra mim. Sabe, um dia de beleza na minha casa. E você precisava de ver como isso levantava meu alto astral, porque daí eu arrumava o cabelo, arrumava a minha unha. Você que é homem, pode se cuidar também. Pode fazer suas unhas, ué. Né? Mandar cortar um cabelo, se precisar cortar o cabelo, fazer a barba, né? Fazer uma hidratação você mesmo, na sua pele. Tudo isso ajuda você a dar um up no seu alto astral. E outra coisa, arrume um amigo se você não tem. Tá? Em primeiro lugar, você tem que arrumar Jesus. Ele tem que ser o seu maior e o melhor amigo. Coloca isso no seu coração. Desabafa com ele o seu dia. É isso que ele quer de você. Não é aquela oraçãozinha não repetida, não. Ele quer mesmo que você abra o seu coração para ele. Então, abra seu coração para Jesus. Você vai ver. Coloque ele à prova que você vai ver melhoras na sua vida. E segunda, arrume um amigo mesmo. Às vezes a pessoa fica com medo. Ai, não vou contar o que eu tô... Não conta, você tem que contar. Você tem que tirar daqui dentro de você. Você tem sim que contar e tirar de vocês. Se tem alguém na sua família que não tá te entendendo, deixa ela de lado. Você acha que eu não tive gente na minha família que não me entendeu? Claro que eu tive, não me entende até hoje. Eu não tô nem aí.
O negócio é eu, tá? E se você que tem pessoas assim, igual eu falei, ajude, não atrapalhe. Se você for atrapalhar, sai da frente dessa pessoa, tá? Sai da vida dessa pessoa. Porque para atrapalhar a gente já tem muitas outras coisas e muita gente já, tá? Então, ajude as pessoas que estão com esse problema. Faça o que eu digo. Pegue na mãozinha dela, vai caminhar com ela, vai levar ela no médico, vai fazer parte dela lá no médico. Vai levar ela para uma igreja, acompanhe ela numa igreja, acompanhe ela para um passeio. Coloque ela no sol e você também já aproveita e toma sol junto também. É só 10 minutinhos, passa tão rápido 10 minutinhos. Ajude, faz uma comidinha gostosa para quem tem perto de você, saudável. Ajude essa pessoa. Se você tem essa oportunidade, faça, você vai ver como é que o bem vai vir para você. Vai vir em dobro para você que está fazendo isso. Tá bom? Essa foi um pouquinho da minha história com a depressão, com a ansiedade e o que fazer. Igual eu falei para você, vai treinando a sua respiração todos os dias. Vai chegar um ponto que você vai conseguir controlar as suas emoções. Tudo tá aqui. A nossa mente sabota a gente, então não deixa ela te sabotar. Você tem que ser mais que a sua mente. Quando quer vir pensamentos ruins, já bota um pensamento bom em cima, tá? E se vir pensamento, eu não presto pra nada, já coloca assim, não, eu presto sim. Fala em voz alta, não, eu presto sim. Ah, você é um lixo, sua mente quer dizer que você é um lixo. Fale mais alto, não, eu não sou um lixo. Gente, você é valioso demais. Nós fomos comprados com o maior preço do mundo, que não tem nem como pagar, que foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então você vale muito, não deixa ninguém te rebaixar, não. Se a pessoa tá falando, deixa ela falar sozinha. Coloque na sua cabeça, eu sou mais. Você que é homem, coloque na sua cabeça, você é um príncipe. Sabe por quê? Porque você é filho de um rei. Deus é rei. Deus, ele é rei. Então coloque na sua cabeça, você é filho de um rei. E se você é mulher, coloque na sua cabeça, você é uma princesa, tá? Você é filha de um rei. Então pare de se menosprezar e não deixe também ninguém menosprezar você, não. Porque vocês são muito valiosos, tá? Comprado a um preço que não tem como pagar. Então, se ponha no seu lugar como príncipe e princesa, que é isso que nós somos. Tá bom? Joia rara. Espero que eu tenha ajudado, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.